Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Hoje é um programa especial. Nós estamos aqui no edifício Campos Elíseos fazendo a cobertura de um evento realizado pela Atlus Group. Estamos trazendo aqui o Theo, que é o sócio fundador da Executive, para poder falar sobre tecnologia, para falar sobre vendas, e também o Fernando da Bior está participando conosco. Então, um programa especial. Eu convido vocês a acompanhar a matéria e estejam conosco. Vamos conversar com o Theo. O Theo é o sócio fundador da Exact Sales. Theo, você é uma referência quando se fala em tecnologia, né? Você tem aí uma história, uma jornada muito bem construída e inspira muito pessoas. Você imaginou que você fosse chegar onde você chegou? De forma alguma, assim. A minha família é uma família que não tem nada de empreendedores, assim, ninguém era empreendedor. E até brincavam, né? Se começar você montar uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça, né? Aquelas brincadeiras de família. Então acho que foi muito natural para mim, foi muito da minha formação, acho que do esporte que eu tive e tal. Eu nunca imaginei montar empresa, nunca foi uma ambição minha. Eu sempre tive como ambição ser jogador de futebol, comecei nas categorias de base e tal. Então foi natural, a coisa deu muito certo na minha primeira empresa, eu vendi essa empresa, deu muito certo na segunda, vendi de novo. E acabou que por ter facilidade em comunicação também e tal, comecei a falar sobre minhas experiências e compartilhar. Começaram a me chamar cada vez mais para compartilhar sobre isso. Com isso veio o G4, com isso veio outras iniciativas onde eu faço parte. E aí foi isso, e começou o nome a ficar um pouco mais conhecido nesse sentido. Agora, quem olha para o Theo hoje, né, vê um baita do empreendedor, mas as coisas certamente não foram fáceis, né? Se olhar para trás um pouquinho, essa história toda, essa jornada toda, teve momentos onde você pensou em desistir, momentos mais desafiadores. O que você pode compartilhar com o nosso telespectador sobre a história no teu momento? Foram muitos, cara, foram muitos. Acho que desde o início, quando a gente está começando a fazer a coisa acontecer, eu acho que o começo ele é sempre muito desafiador. A gente tende a começar por rede de relacionamentos, né? E só que a rede de relacionamentos nos leva até o passo 1, muitas vezes. Para dar o passo 2, a gente precisa começar a ter máquinas mais previsíveis, que saem só da gente, começam a fazer a coisa acontecer. Isso é muito desafiador, então eu tive muita dificuldade nesse sentido. Eu comecei muito cedo também. Então a gente começa cedo, a gente comete mais erros, né? Tive a felicidade de ter, acho que de uma maneira sem querer ter sido inteligente, montar um conselho muito cedo também. Então pegar pessoas experientes para ouvir. Pouca gente ouve de verdade as outras pessoas, eu tive essa característica durante minha jornada. Isso facilitou, mas mesmo com tudo isso, eu passei diversos problemas durante ela. Acho que a minha primeira empresa, eu gosto de falar que eu não vendi ela porque chegou uma proposta milionária, não foi igual a segunda. Minha primeira empresa eu vendi porque eu não aguentava mais, cara. Eu fui parar no hospital, de tanto que eu estava trabalhando, cometi diversos erros, comecei a vender muitas vezes por taxa de sucesso, então eu não tinha capital de giro para contratar pessoas. Eu trabalhava 16 horas, 18 horas, fim de semana, fui parar no hospital desmaiando e vendi porque não aguentava mais, assim, ganhei dinheiro e tal, mas vendi. Fomos um dos maiores escritórios de design do Brasil, ainda é um dos maiores escritórios de design do Brasil. Na segunda, o assunto já foi um pouquinho diferente, a gente vai aprendendo, né? Existe um estudo que eu gosto bastante, que ele foi desenvolvido, se eu não me engano, pelo Rain Group, que era um instituto de pesquisa. E eles mostram que, em geral, as empresas dos empreendedores, eles têm mais sucesso na segunda e na terceira empresa. E isso não é à toa, na realidade. Então, assim, isso é porque a gente erra bastante, e não que a gente não vá, errei, então não vou repetir o erro. Às vezes a gente repete o erro, mas com o alerta ligado. Pelo menos a gente rapidamente corrige, porque também aprendizado não pode virar dogma, né? Não é porque a gente fez e deu errado no passado que vai fazer de novo, vai dar errado de novo, ou dar certo de novo. Então acho que o erro me ensinou, talvez até mais os erros. Eu falo muito disso no meu livro, muito dos erros. Talvez eu falei até mais dos erros que dos acertos no meu livro. Agora, eu tenho uma história parecida, amigo, né? Sou empreendedor desde que eu me conheço por pessoa, né? Não tenho uma carteira de trabalho, nunca tive férias, 13º, não sei o que é seguro-desemprego. É uma característica que nos impulsiona
né, o empreendedorismo a sonhar alto e correr atrás de sonhos altos, né? Isso gera naturalmente uma inquietude, né? Como é que você consegue controlar a tua vida pessoal, profissional, se é que isso hoje é algo que você consegue fazer, Theo? Eu tatuei, para nunca esquecer, eu tatuei no braço, né, velho? Equilíbrio aqui, mas eu esqueço às vezes que eu uso manga comprida. Então, assim, não, mas é um desafio. Assim, acho que o Bill Gates falava que você não é uma pessoa pessoal e uma outra pessoa profissional, você é um só. E acho que esse equilíbrio dessa única pessoa que tem desafios tão distintos muitas vezes, ele é super desafiador. E é muito sexy quando você começa a dar certo, quando as coisas começam a acontecer, que você desequilibra o pessoal para cuidar do profissional. E por um momento, para mim foi muito importante, inclusive. Eu fui parar no hospital, perdi amigos, meu primeiro casamento, por desequilíbrio. Mas eu acho que esse desequilíbrio, a vida não é feita só de equilíbrio em todos os momentos. O que não pode é ficar desequilibrado para sempre. Então esse desequilíbrio foi importante para a minha primeira jornada. Acho que eu passei por esse desequilíbrio. Hoje eu sou mais equilibrado, tenho um filho, eu fico mais em casa, eu tenho tempos destinados. A minha agenda, ela é 100% tomada, 100%. Então ela tá lá dormir, tá lá brincar com meu filho, tá lá... E aí eu respeito muito ela. Então desde o momento que eu comecei a ser guiado pela minha agenda, eu tenho objetivos na minha agenda, então eu tenho objetivo de X% do meu tempo estar com meu filho, Y% estar com a minha esposa. Aí eu comecei a conseguir ser equilibrado. Então acho que a autogestão, ela é fundamental para o equilíbrio, o microgerenciamento de si mesmo. Então assim, eu amo microgestão. Tem gente que fala, nunca microgerencio, eu amo microgestão. Eu me microgerencio e acredito muito. Esses dias no meu podcast, o podcast chama Forecast. Eu apresento com o Hélio Azevedo, que foi vice-presidente da SAP, gerente do Windows no Brasil, e a gente entrevistou a Daphna. Daphna foi diretora de vendas da Apple, diretora de vendas da Nike no Brasil, diretora de vendas da Nike Mundial. E ela falava que na Apple, ela tinha reunião de forecast diária, que é batida, né? Reunião de batida diária, ela como diretora nacional com o diretor mundial de vendas da Apple. E ele perguntava por que o iPhone preto não saiu no Shopping Morumbi. Então assim, a Apple microgerencia seus diretores, mas a gente às vezes em Pindamonhangaba não quer. Então assim, eu acredito em microgestão pra caramba e eu acredito em automicrogestão. Então hoje, para mim, para eu conseguir ter a vida que eu tenho, que é muito mais regrada, onde eu consigo ter dedicação ao meu filho, onde eu consigo ter dedicação à minha casa, é na base da microgestão de si mesmo. E eu faço muito isso. Agora, certamente existem aí telespectadores que estão nos assistindo que têm um sonho, né, de chegar onde você chegou. Se pudesse dar algumas dicas aí com base na tua experiência, o que você poderia falar para esse nosso telespectador, Theo? Cara, legal. Primeira coisa que eu gosto de falar é assim, cuidado para não comparar a tua jornada com a minha ou com a de qualquer outro. Cada um tem seu tempo, cada um tem seus objetivos também, né? Então assim, uma vez desci de uma plateia e o cara me falou, pô, eu tenho 60 anos e não conquistei nem 10% do que tu conquistou. Eu falei assim, quantos filhos você tem? Ele falou, 2. Eu falei assim, então você conquistou muito mais do que eu conquistei, do que eu queria, que era ter filho, que eu tive essa dificuldade durante a minha vida. Felizmente realizei esse sonho recentemente. Meu filho adotado, trouxe da África e consegui realizar meu sonho, mas foi uma grande batalha para mim. Então você nunca sabe a batalha do outro. Primeira coisa, os objetivos eles são teus e cuidado para você não fazer as coisas para os outros, não para ti. Segunda coisa que eu acho é que assim, quando você tem um objetivo de crescimento profissional, eu acho que assumir o protagonismo das coisas é o principal. Eu vejo muito empreendedor terceirizando culpa. Ah, por que não está acontecendo? O meu mercado está com problema. Ah, e o fulano ganhou a eleição, ciclano ganhou não sei o quê. A verdade é que, na minha opinião, conhecendo, entrevistando, eu já tive Bastidores de Sucesso, que foi um programa, agora eu tenho um Forecast, que é um podcast que eu entrevisto os maiores empreendedores do Brasil. E o que eu vejo é que eles não são pessoas de terceirizar a culpa, eles entenderam que se eles olharem para dentro de casa, o que eles podem fazer dentro de casa é muito maior do que qualquer influência que tenha o externo. Então assim, muitas vezes você tem um gargalo dentro da tua operação, você tem uma coisinha pequena que se você botasse a mão você resolveria, mas você está gastando tempo em fazer debates sobre coisas que não vão ser produtivas para a tua empresa ou para a tua família. Então eu acho que a concentração, o foco e o protagonismo, ele é fundamental. Acho que eu gosto de falar assim, no G4, na minha aula, eu pergunto, cara, quem aqui, no final da aula, né, está pensando em demitir as pessoas da sua empresa? E todo mundo levanta a mão. Eu falo, então a primeira pessoa que eu acho que você deveria demitir é a tua versão de gestor, porque foi você que contratou a tua equipe, você que deveria ter treinado, você que desenvolveu os processos, você que contratou as ferramentas. Então assim, acho que as pessoas as terceirizam culpa e não fazem o básico. Então é que nem o gestor, ele hoje em dia ele não quer nem ter hierarquia, né? Eu brinco que o cara que fala assim, eu contratei uma ferramenta, mas minha equipe não aderiu. Eu falo, mas é tua responsabilidade que a equipe vai aderir, você é o gestor. Então se você entendeu que aquela ferramenta é importante, você deveria fazer a tua equipe aderir, mas você não tem hierarquia suficiente, você não está assumindo a hierarquia, o teu papel hierárquico na companhia de fazer isso acontecer. Então você deveria demitir a tua versão de gestor para contratar uma versão melhor de gestor. Eu acredito muito nisso. Nós como Prime, a gente está
abraçamos, na verdade, um propósito de disseminar o network profissional do Brasil. Não esse network convencional, que é conhecer pessoas, se conectar com pessoas, mas com processo, com metodologia, através de uma ciência que nos ensina efetivamente a construir relacionamentos sólidos, né? O quanto que o network foi importante ou está sendo na tua trajetória, Theo? É fundamental, na realidade. Assim, acho que, primeiro que eu nasci num ecossistema, as minhas empresas nasceram num ecossistema que ele era muito incipiente. A Florianópolis ele sempre foi uma cidade turística. Hoje o PIB de Florianópolis vem de tecnologia, mas historicamente quando eu comecei minha primeira empresa era turismo, não era uma... E aí dentro disso acho que o que fez Florianópolis chegar onde chegou foi o ecossistema, que é a rede de relacionamentos. A gente trazer indústrias de fomento financeiro, a gente se relacionar com Vale do Silício, a gente se relacionar com pessoas entre a gente, criar comunidade de relacionamento. A gente tinha uma comunidade dos empreendedores que praticamente todo mundo se deu bem dentro dessa comunidade. Então assim, eu acho que esse tipo de coisa ele fortalece que você se ajude, que você aprenda com o outro, eu gosto da frase que se vi mais longe é porque me apoiei no ombro de gigantes, né? Eu não sei de quem é a frase, mas eu gosto bastante. E dentro dessa frase eu acho que eu tive a oportunidade de me conectar com gente e sempre aproveitei essas oportunidades, gente que já chegou onde eu ambiciava chegar. E não quer dizer que as pessoas tinham todas as respostas para mim, mas eu ouvi muito elas. Eu acho que hoje em dia os adolescentes eles querem formular suas próprias respostas do zero. É muito mais fácil você já pegar uma trajetória que já aconteceu e não replicar, mas já ficar atento em coisas que aconteceram com outras pessoas. Pode ser que você mude a lógica do que aconteceu com ele, pode, mas se aconteceu e deu errado com outra pessoa, liga o seu farol vermelho, fica muito mais fácil. Então eu acho que eu tive a minha jornada facilitada porque eu consegui conectar com boas pessoas. E essas pessoas, eu estava até falando para ti, eu tenho muita dificuldade, eu não sou um cara que fica preservando esse relacionamento o tempo todo. E eu perguntei para eu tenho muitos, hoje cara, bilionários da Fome são amigos, e aí eu perguntei para um deles, por que você se tornou meu amigo, não é que você gosta de mim, eu te chamo ele para ir para Floripa, ele vai, não é um bilionário, não faz sentido, fundador de uma das maiores empresas do Brasil. E aí ele me respondeu que é porque pouca gente ouve verdadeiramente como eu ouço, então eu acho que eu ouço verdadeiramente porque eu tenho interesse também em aprender e evoluir com essas pessoas. E network, para mim, no meu entendimento, eu não sou alguém conceitual, alguém técnico sobre network, mas no meu entendimento, network é isso. Network é ser mais interessante do que interesseiro, na minha visão. Muito bom, Theo. Prazerzaço estar contigo. Obrigado pela entrevista. Você certamente é uma pessoa que inspira, inclusive a mim, né, que sonha grande e acredita nos seus sonhos, que você continue essa tua jornada. Eu acho que mais do que um empreendedor de sucesso, você é uma pessoa que tem uma luz que impacta a vida das pessoas e que ajuda as pessoas a acreditar nelas mesmas, independente de circunstâncias que estão em torno delas. Parabéns pelo teu trabalho e sucesso. Continua cada vez mais com sucesso. Obrigado, cara. Foi um prazer estar contigo. Fica o convite, quem quiser me conhecer, virei o que eu mais temia, um Instagrammer. Então, assim, até Orosco, THIO. E eu acho que é isso aí, é compartilhamento, assim. Tenho a felicidade de hoje ter projetos de educação que eu faço parte e de ser a maior nota de satisfação nesses projetos, simplesmente compartilhando. Não sendo dono da verdade, não sendo guru, simplesmente compartilhando coisas que eu vivi ou que eu vi outros viverem. Então, essa é a minha ideia e espero ter feito isso aqui com vocês também. Vamos falar com o Fernando Costa e Silva. Fernando é um amigo,
companheiro de tempo. Aliás, se eu estou na televisão hoje é graças ao Fernando. Ele tinha um programa de televisão chamado Trade Shop e eu era presidente da Associação Brasileira de Logística. E na ocasião ele gentilmente me convidou a fazer a segunda meia hora do programa e cá estou eu aqui há 18 anos fazendo televisão. Uma alegria poder estar com um amigo, importante não só as conexões, mas a construção de relacionamento. A gente vai e vem, mas a gente nunca se distanciou, né, Fer? Nunca. E o legal é que o programa deu uma continuidade voltada para a área de network profissional, que foi uma guinada maravilhosa. Gosto muito do que eu vejo lá. Agora, você está à frente dessa iniciativa de trazer hotel para Jundiaí, acho que de uma maneira pioneira, né? Que o telespectador pode esperar desse encontro? Falando um pouquinho também da BeOrange, dessa tua empresa que tem ajudado, inclusive a mim, a Atlas Group e tantas outras empresas com relação à inteligência, a capacidade e a competência que você tem no marketing, o que os telespectadores podem esperar desse nosso encontro especial aqui para a cidade de Jundiaí? Bem, o que motivou a BeOrange a começar com a régua de relacionamento foi a quantidade de empresas que hoje não tem sequer um processo comercial definido. Hoje são 60% das empresas no Brasil que não tem processo. Tá? E das 40 que tem, 30 é empírico. Ou seja, só tem 10% das empresas do Brasil que tem um processo realmente definido, escrito, seguido, com tecnologia e treinamento de pessoas. Então o intuito desse evento é trazer uma pessoa que é uma das maiores personalidades de venda do Brasil, que é o Theo Orozco, e fazer com que ele fale um pouco da questão das técnicas que ele tem para poder fazer o processo. E eu vou revestir isso tudo que ele vai dizer com a técnica da régua de relacionamento, que é uma metodologia que vai fazer com que as empresas consigam vender mais através de processos bem definidos, de tecnologia bem implantada e de treinamento de pessoas, que é um negócio que deve ser feito todos os dias. Parabéns, obrigado pela amizade, por essa jornada que a gente está construindo junto, que você tenha cada vez mais sucesso, você é um cara do bem, que faz o bem e a gente na vida colhe aquilo que a gente semeia. Parabéns, Fer. Eu que agradeço você, Luciano. Boa sorte no teu programa, que só tem sucesso. Obrigado. Valeu. Conversar com o Manuel. O Manuel é um dos diretores da Atlas Group. A Atlas Group é um ecossistema de negócio. Tenho a honra de compor aí essa empresa no conselho. Manu, mais um movimento estruturado da Atlas. A Atlas tem cada vez mais se fortalecido como ambiente para poder conectar pessoas, desenvolver relacionamento. E hoje a prova é mais esse encontro de uma maneira pioneira, trazendo o hotel aqui para Jundiaí. O que você pode compartilhar com o nosso telespectador dessa iniciativa? Luciano, primeiro, muito obrigado pelo acompanhar de novo a gente aqui. A gente fica muito honrado com a presença do Theo. Aqui, o nosso grande desafio, como sempre, olhando sempre a missão da Atlas para aquilo que ela foi construída, que é gerar cada vez mais riqueza para os clientes, é trazer uma nova forma de olhar essa área comercial. A gente precisa mudar, temos muitos desafios pela frente e aqui o Theo vem ajudar a gente a criar uma metodologia, na verdade, aplicar uma metodologia com tecnologia e mais pessoas. Então é algo que a gente está super apostando e confiante, porque a gente tem muito resultado e os resultados estão visíveis por grandes empresas que a Exact Sale atua. Então, a Exact Sale atua com Rede Globo, Bandeirantes, várias empresas de mídia e empresas convencionais também. Então a gente fica super contente. Agora a Atlas já, acho que passou um ano, né? Vai passar um ano. Como é que está sendo a construção aí dessa jornada e dessa nova história? Olha, depois de um ano de aprendizado, a gente entendeu um pouquinho como que a gente pode desenvolver um ecossistema colaborativo e isso está indo muito bem. A gente tem umas perspectivas muito grandes para 2025, vão vir muitos movimentos como esse em 2025, então vocês podem esperar que vai ter muitas novidades durante esse processo. Esse aprendizado foi muito importante. Isso também fez com que a gente criasse um ecossistema de partners único e então a gente consegue sempre cumprir o propósito que a gente criou desde a abertura da Atlas. Muito bom. Prazer em poder mais uma vez estar contigo nesse evento. Sucesso sempre, amigo. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Luciano. Fala agora com um amigo,
mais do que um amigo querido, Miguel Lopes. Miguel foi CIO da Motorola, hoje um empreendedor, tem construído aí uma jornada nova na sua vida. Feliz de poder reencontrar o amigo, fazer parte da tua vida, da vida da tua família. Como é que está esse tempo novo na tua vida? Você que deixou de ser empregado para ser empreendedor e já com esse relativo sucesso, como é que você está vivenciando essa tua nova jornada, Miguel? Bom, tudo bem, Luciano? Satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Eu estou aproveitando a jornada, mais do que a busca pelo objetivo, estou aproveitando muito a jornada e na jornada a gente descobre, né, pessoas e lugares fantásticos que a gente cresce muito com essa jornada. O objetivo a gente vai chegar, são desafios que aparecem na frente da gente, mas o fato de eu ter mudado a minha trajetória profissional de um executivo de uma multinacional para um empreendedor foi uma mudança muito forte para mim, que eu estou aproveitando muito. Você sabe que eu sempre procurei desafiar o amigo, né? Para iniciar uma carreira solo, né? E fico muito feliz, Miguel, em ver você com essa coragem, né? Porque quando você fala de empreender, você tem o ônus e o bônus, né? O ônus é você ser dono da tua agenda, você poder fazer aquilo que você quer, o bônus, né? E o ônus é você andar por um terreno novo e incerto, né? E eu estou vendo que você está indo muito bem, né? Inspirando pessoas, ajudando pessoas, mentorando pessoas em conselho. Um telespectador aqui que sonha em empreender, com base nessa tua recente experiência, o que você poderia compartilhar com ele? Eu acho que a transição de carreira é algo que você tem que planejar. Não é simplesmente, não quero mais trabalhar aqui e vou fazer outra coisa. Não, tem que ser algo planejado e você tem que se preparar para isso, seja numa forma de treinamento, uma forma de desenvolver a sua rede de relacionamento, que eu aprendi muito com aqui o mestre Luciano, seja na questão financeira, você tem que estar preparado para isso. E acho que o que mais importa, primeiro, você tem que acreditar naquilo que você quer. E acho que isso faz a grande diferença. Sucesso para o amigo. Obrigado. Um abraço. Vamos falar com o Caio. Caio é a nova aquisição da Atos Groups, né? Caio em jornada nova, vida nova. Conta um pouquinho para nós a tua história, a tua jornada e esse desafio novo da tua carreira. Obrigado, Luciano. Bom, prazer falar com vocês. Eu já tenho aí mais de 15 anos já na área de vendas, sempre trabalhando aí com consultoria tributária. Tive 13 anos na IOB e agora recebi esse convite maravilhoso do Manuel, do Rafael e do Maurício, que são amigos aí de longa data, que estão confiando no meu trabalho para divulgar esse ecossistema aí de serviços, para somar aqui para a região, que é uma região muito rica, né? A região de Jundiaí. E estou muito contente e obrigado aí do convite. Você sempre abraçou desafios na tua carreira, na tua trajetória, nunca fugiu dos desafios, né? Imagino que está sendo mais um ciclo para você e mais um desafio, principalmente quando a gente fala em trabalhar em ecossistema, né? Você tem uma mentalidade de hunting, né? De vendas, né? E quando se fala em ecossistema, está falando de construção de relacionamento que demora muito mais para as coisas acontecerem, né? Como é que você está trabalhando isso na sua cabeça e como é que você está aberto para respirar esse novo modelo de negócio? Legal, Luciano, assim, é realmente uma quebra de paradigmas, né? Porque quando a gente olha para o mercado de vendas, a gente pensa muito em dom, né? E a gente sabe que vendas é muito mais uma ciência, muito mais estratégia do que simplesmente você ter um dom para isso. E geralmente o pessoal da área de vendas tem uma cabeça muito de volume de contatos e de falar com o máximo de pessoas possíveis. E quando a gente olha para essa classificação de network profissional, é uma coisa muito diferente e que realmente, para quem vem da área de vendas, tem que realmente quebrar esses paradigmas, que para entender que muito mais do que o volume é a qualidade dos seus relacionamentos, né? E colocar isso para que seja gerado negócios e também um network profissional, que é o que você muito fala, né, Luciano? Sucesso para o amigo. Obrigado, obrigado.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento Atlus Group.